Bom dia com muita alegria. Glória a Deus por esse dia extraordinário que o Senhor fez para nós. Aleluia! Como é bom estar na presença do Senhor, como é bom ter um dia novinho, né? Para fazer tudo novo. Não deu certo ontem, hoje vai dar certo em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos compartilhar, chamar todo mundo para assistir a palavra do dia hoje, né, para viver sinais, prodígios e poderes miraculosos de Deus, porque é assim que ele faz. O nosso bispão também já está conectando, nós estamos esperando ele entrar. Bom dia, Fabiano. Bom dia, pessoal da Rádio Hebron, a rádio que tem Jesus em primeiro lugar. Ó, o bispão hoje. E diretamente de São Paulo, estúdio de São Paulo. Tá. Glória a Deus. Que é isso aí, bispão, atrás de você? Eu tô na sala em São Paulo, você tá no meu lugar, aliás, dá licença do meu lugar aí. Olha só, que lindo, hein? Fala Chegou em sério, hein? Aguaí. Pois é. Chegou, Valentes de aliás, Davi, olha aí, ó. glória a Deus, o estúdio aqui já está igual São Paulo. Glória a Só Deus. tem... Ai, você tinha que ter entrado hoje assim, né? E eu ter ficado na telinha. A gente não pensou, né? Não, até porque eu ia fazer surpresa, né, também, né? Então, Ah, eu é amei a Deus, surpresa. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Como é bom, né, bispão? com certeza, muito bom mesmo. Como é bom as conquistas da igreja para nós. Aleluia. Glória a Deus. Conquista dos valentes de Davi, dos dizimistas, né? Dos ofertantes. Eu quero louvar a Deus por essa grande bênção, essa grande vitória aí. O estúdio de Aguaí tá quase, né, bispão? Tá quase, realmente falta muito pouco. Eu Tá acho que a quase. Glória a conquista Deus. do estúdio praticamente já foi, né? Que é a parte de TV, né, de painel e tudo mais, né? Eu acho que a maior parte está aí, faltam poucas coisas agora. Faltamos agora é só a parte de aparelhagem de áudio aí para ficar igual São Paulo, mas praticamente já estamos a caminho. Glória a Deus, o Glória a Senhor tem. Deus. Glória a Deus. Falta microfone, falta iluminação, falta algumas coisas, mas nós vamos chegar lá, em nome de Jesus. Com Edson, certeza. bom dia com muita alegria, seja bem-vindo. Bom Seja dia, muito Edson. bem-vindo ao nosso programa Conectados em Cristo. Pessoal da Rádio Hebron, seja muito bem-vindo. Se você quiser entrar ao vivo no programa, vai no Facebook Bispa Karen Hebron e você vai assistir ao vivo. Eu e o Bispão, todos os dias, de segunda a sexta, das 8 às 9. Glória a Deus por esse horário que o Senhor Tem nos o deu. canal do YouTube, né? Agora tem o Tem- canal do YouTube também. Aliás, vocês precisam se cadastrar lá, né? Entrar e se Se inscrever no canal. inscrever. Porque todo dia após o culto, né, no decorrer do dia, a gente está colocando a ministração no ar. Então você tem a oportunidade também de compartilhar pelo YouTube, que às vezes é mais fácil que dá para você compartilhar pelo WhatsApp, né? É Fica mais verdade. tranquilo. Fica a critério, né? Hoje dá para você acompanhar praticamente a Hebron nas redes sociais, aí nos melhores canais. Você tem à sua disposição aí, que é o YouTube, Facebook, né? E É temos também verdade. a rádio. Então, glória a Deus aí. Glória a Deus. Bom, ontem nós não tivemos a célula, né, que foi transferida para quinta-feira essa semana, mas hoje à noite tem ministração, né? Envolvidos pela graça, o segundo dia da campanha, Bispo Marcelo vai estar ministrando às 20 horas pelo Facebook, pela Rádio Hebron e depois disponível no canal. Então, às 20 horas, envolvidos pela graça. Eu preciso, né? Eu preciso dessa graça. E se tem um apóstolo que viveu isso, né, muito assim no sangue mesmo, que o Senhor falou com ele, foi o apóstolo Paulo que você ministrou semana passada, né, Bispão? Amém, verdade. Foi uma bênção, porque o apóstolo Paulo fala, olha, será que não dá para o Senhor tirar esse espinho da minha carne que me açoita todos os dias? Eu já te pedi isso 3 vezes.
né? Eu acho linda essa oração, essa sinceridade dele diante do Pai. E ele fala, ele me esbofeteia todos os dias esse espinho, tira isso da minha carne. E o Senhor falou o que para ele? A minha graça te basta, para que o meu poder se aperfeiçoe na sua fraqueza. E é muito lindo porque a graça não tem limites, né? Na graça. Na graça você vai viver todas as coisas. Para isso Jesus Cristo veio, né? Para que o véu fosse rasgado, mas que essa graça fosse vivida de uma maneira consciente. Tem muitas pessoas que estão levando a graça de uma forma que, não, eu vivo na época da graça. Na graça a gente tudo pode. Tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Não quer dizer que eu estou vivendo na época da graça e eu tudo posso. Então é uma graça que está levando o povo à libertinagem e que faz o povo viver em desgraça e não está prestando atenção nisso, né? Então, Aliás, eu pode falar, bispo. estou fazendo um parênteses aí, porque às vezes quando a gente fala sobre a graça, as pessoas vão diretamente no Novo Testamento por conta do que foi falado, né? Só que é evidente quando a gente vai no Velho Testamento e a gente começa a passear por lá, eu acho que a graça de Deus estava sobre a vida de cada um deles, né? Só simplesmente Jesus não tinha voltado, não tinha se manifestado, não tinha falado sobre a graça, mas porque a gente vê o povo pecando e voltando, e o Senhor, na sua misericórdia, com o poder da sua graça, né, confortava o povo, perdoava. Então, acho que o poder da graça, na realidade, sempre esteve com o povo só não sabia, né, passou a saber no Novo Testamento. Mas o povo viveu isso, a gente viu aí o quanto o pessoal andou na sua soberba, né, o povo de Israel foi soberbo, achou que podia caminhar sozinho, e pecou, e o Senhor repreendeu, o Senhor colocou no estreito, e o Senhor, no final, que fez, perdoou a cada um deles, né? E o povo era colocado liberto, né, de todo o pecado. Então, acho que é um povo que viveu muito bem a graça, sem saber, mas viveu a graça, né? Amém, é verdade. E eles já viviam, né, a época, era uma época da lei, mas eles viviam a graça de Deus também, o tempo do deserto, né, bispo? Viveram a graça de Deus assim, realmente de forma palpável. Mas muitas pessoas ainda não sabem o que é essa graça. E nós estamos nessa campanha, então, hoje, o segundo dia, todas as quartas, né? Às 20 horas, o Bispão vai estar ministrando hoje. E eu te garanto que você vai ser envolvido por essa graça, em nome de Jesus. Amém? Amém. Em nome de Jesus. Hoje, o salmo que está no nosso dia é o Salmo 133. E o Salmo 133, bispo, é um salmo de 3 versículos, mas é um salmo que tem um poder extraordinário. Ele fala da unidade, né? Ele fala da bênção que existe na unidade. E eu quero ler para vocês que diz assim: como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como um óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Bom, Deus eterno aqui, né? Com certeza. Deus eterno. Bispo, Deus me levou em Romanos 12 e me levou em Marcos 3:20 também, aonde a família de Jesus achou que ele tinha surtado. Achou que ele estava louco e que multidões estavam seguindo ele, mas que a família de Jesus precisava parar Jesus, precisava prender Jesus. E a palavra nos leva a entender que os nossos inimigos são de dentro de casa, né? E nessa passagem também, o Senhor fala
que reino dividido, ele não subsiste, ele não prospera. E nessa passagem de Marcos 3:20 também, o povo fala que para repreender Satanás só poderia ser um demônio maior. Então, nessa passagem de Marcos 3:20, Jesus fala, peraí, não é dessa forma que funciona. Eu quero ler com vocês, vamos lá? E quais são os pecados, né, que não tem perdão? Qual é o pecado que não tem perdão? É o pecado contra o Espírito Santo de Deus. Então, aqui fala a blasfêmias dos escribas. Então ele foi para casa, não obstante a multidão, fluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam, ele está possesso de Beelzebul. Eles começaram a achar que Jesus Cristo estava possuído por Beelzebul, que ele estava louco, que ele precisava ser contido, que ele precisava ser preso. É pelo maioral dos demônios que expele os demônios. Então, convocando-os, Jesus lhe disse, por meio de parábolas, como pode Satanás expelir a Satanás? E aí, bispão? Bom dia, Oswaldo. Seja muito bem-vindo. E aí, como pode Satanás expelir Satanás, por favor? Primeiro, não tem lógica nenhuma, né? Um demônio expulsar o outro, né? Um pode mandar mais que o outro, mas um demônio expulsar o outro, fala sério, né? Não faz nem sentido, né? Aliás, completamente descabida, né? Mas o povo, por falta de conhecimento na época, né? Falou cada besteira, né? Fala sério. Se um reino estiver dividido contra si, mesmo tal reino não pode subsistir. Olha aqui o que está sendo falado. Se uma casa estiver dividida contra si mesmo, tal casa não poderá subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas parece. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo. É só então que saqueará a casa. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Isto porque diziam, está possesso de um espírito imundo. Vamos parar aqui um pouquinho? Grave, né? Só para você poder entender e parar de sofrer por falta de conhecimento. Existe uma hierarquia, né, bispão, no mundo espiritual, que é necessário ser respeitada, que existem algumas regras, e tem pessoas que não gostam de regras, não gostam de limites, não gostam de nada. Não gostam de ser corrigidas, não gostam de ser lapidadas. E como eu vivo falando isso para os meus discípulos, crescer dói. E não dói pouco. Tem dia que parece que a gente está sendo moído numa maquininha. Não dói pouco. Oi? Volta e moe de novo, volta e moe de novo. Né? A caldana que dobra e coloca, dobra e coloca. Eu fico imaginando o oleiro amassando barro, né? Eu falo, Senhor, tá bom, já doeu demais. Bom dia, Simone. Deus abençoe tua vida, tua casa e tua família. Em nome de Jesus, minha querida. Então, o que acontece? O Senhor está mostrando aqui limites no mundo espiritual. E muitas das vezes os nossos filhos não querem limites, o homem não quer limite,
né? Eu acho lindo porque tem uma pregação que o Senhor me dá as ondas do mar, os limites das ondas do mar. Deus ele é tão poderoso, que o oceano cabe na mão dele, né? E eu estava vendo umas ministrações minha antiga, o Deus de limites, né? É o Deus que coloca limites nas ondas do mar, que senão ela vira tsunami, né? É Deus que coloca limite na dor, limite na tribulação, aquilo que você pode suportar. E às vezes você fala, nem eu sabia que eu podia suportar tamanha coisa. E você fala assim, tá bom já, eu não tô aguentando mais. E o Senhor fala assim, aguenta, você aguenta. Quanto mais apanha, mais cresce. É igual clara de ovo, já viu? Mulherada que bate clara de ovo aí na mão ou na batedeira. Quanto mais a gente bate a clara de ovo, o que ela faz? Ela sufla, ela incha. Então chega a pensar que, Senhor, qual é o limite dessa guerra? Senhor, qual é o limite dessa luta? Senhor, qual é o limite dessa dor? E eu venho te perguntar nesta manhã, você sabe qual é o limite da tua guerra? Você sabe qual é o limite da tua dor? Eu não sei, mas Deus sabe. Mas eu posso fazer essa guerra e essa dor crescer? Pode. Pode sim. Fazendo o quê? Aquele conselho que ele deu para Josué e você não querer ouvir. Né? Isaías é tão claro, se você quiser e ouvir, você vai comer o melhor dessa terra, ponto. E aí o Senhor está nos mostrando aqui que tem um ingrediente que pode fazer essa guerra aumentar. Tem um posicionamento errado aqui, que a gente pode fazer essa guerra durar por muito tempo. Mas que traz Bispa, também... Oi? Só fazendo um adendo aí. Só que tem um problema que a gente sempre acha, né? Como você acabou de falar, o Senhor sabe o nosso limite, né? Até onde a gente pode aguentar. O nosso problema é sempre achar que a gente já está no limite, né? Nem nós sabemos qual é o nosso limite. A realidade é essa, né? Nós achamos que conhecemos o nosso limite e muitas vezes nós somos surpreendidos justamente por conta disso. Que aí o Senhor nos mostra que a gente aguentava até mais, né? Do que a gente imaginou. Muitas guerras nós queremos parar já na primeira etapa, às vezes na segunda, na terceira, e aí o Senhor nos mostra que nós poderíamos aguentar até mais, né? E nós somos surpreendidos, né? E a gente sempre quer parar justamente porque a gente acha que já está no limite. E aí acontece o que você vai falar agora, que acaba aumentando a guerra, porque a gente acha que não, que já passamos o nosso limite, e aí a situação fica pior, por quê? Por falta de posicionamento. Pois é. Bom dia, Luceni, linda. Amo você. Glória a Deus. Nossa querida, nossa valente de Davi aí. Aleluia por isso. Olha como tá lindo, Lu, o estúdio de lá de Aguaí. Depois o Bispão vai fazer uma transmissão de lá pra gente ver ele inteiro como tá aqui em São Paulo hoje. Hoje à noite. Hoje à noite. Olha que bênção. Né? Só não vou colocar, né, o luminoso piscando, porque eu não quero que vocês tirem atenção, vou colocar o logo da igreja. Então hoje já faremos uma transmissão à noite no culto, já com o logo da igreja de fundo. Glória a Deus. Em nome de Jesus, glória a Deus. Então, eu tenho alguns ingredientes aqui que eu posso fazer com que essa guerra aumente. E que, na verdade, traga muitas coisas para a minha vida que eu não preciso. Eu não preciso. Mas eu tomo um posicionamento errado. E aqui Jesus quis dizer, através dessa parábola de Marcos 3:20, que a casa dividida não prospera. Quer dizer, não subsiste. E quantas vezes eu estou indo por um caminho e o meu cônjuge, o meu líder, eu não sei, tá? Eu estou indo na direção e a pessoa quer ir para outro lado, e a pessoa quer dividir a casa, e a pessoa quer colocar aquilo que ela acha, que ela pretende, que
que acontece? Quando eu faço isso, as minhas opiniões, o meu egoísmo, tudo isso é inflado. Por quê? Porque eu estou fazendo uma divisão. É muito sério isso no casamento, é muito sério isso no ministério, é muito sério isso. Por quê? Porque vai inflando o meu eu e o meu eu começa a permanecer e ter razão. Só eu tenho razão. E aí você cai nessa do reino está dividido e você não prosperar mais. Seu marido fala para você, olha, nós vamos fazer isso esse mês, tá certo? Você fala, então. E você começa a brigar e falar, não, eu não aceito, porque isso, porque aquilo. E você começa a girar contenda. Né? Você vai pelos seus próprios conceitos, você vai pelo seu próprio caminho. O que acontece? Você cria uma divisão no seu lar. No ministério, o seu líder está falando, olha, vamos terminar esse jejum, né? Quantas vezes eu já peguei ovelha dessa forma? Vamos terminar esse jejum? Coloca todos os seus pedidos nesse jejum e depois você entra no próximo da igreja. Assim, ah não, eu estou fazendo um jejum à parte. Aí você fala assim, ué, peraí, como assim você está fazendo um jejum à parte? Você não comunicou teu líder, você não tem cobertura por esse jejum. Como assim você está fazendo um jejum à parte? Não estou entendendo. Satanás, ele entra nessa brecha e arrebenta com você. Por quê? Porque se fosse para você viver pelos seus próprios conceitos, não existiria igreja, não existiria uma visão para você seguir, não existiria uma direção, né? O que eu ministrei na segunda-feira? Abundância é o nosso direito. Aquela viúva, ela poderia ter tomado todas as decisões da vida dela, abrir mão, largar mão de tudo, eu vou ficar aqui até eu morrer, eu vou entregar os filhos. Não, o que ela fez? Ela foi até o profeta. Ela pegou uma direção. Por que, bispa, que isso está sendo falado tanto neste mês de março? Eu vou te falar por quê. O Senhor, ele quer nesse mês de março que você entenda o teu poder de filho. Mas ele quer ser teu pai. E muitas das vezes nós não estamos permitindo que ele seja nosso pai. O bispo acabou de falar agora para mim, nós estávamos orando antes de entrar, e o bispo fez uma colocação muito maravilhosa. O Senhor só quer nos dar colo nesse mês de março. O Senhor só quer ser pai, só quer nos colocar debaixo das asas dele, porque debaixo das asas dele nós estamos seguros. Mas não, eu tô tão louco, que eu quero ir por aquilo que eu acho que tá certo. Tá certo. Eu vou para onde eu quiser ir, eu vou fazer o que eu quiser fazer. Isso traz uma rebeldia sobre a tua vida que é pior que pecado de feitiçaria. Te leva para uma terra estéril. O rebelde mora em terra estéril. E aí, o que acontece aqui? Ainda existe mais um problema gravíssimo. Estavam falando contra a autoridade, que Jesus estava endemoniado. Pecando contra o Espírito Santo de Deus. O Senhor visita, o Senhor dá palavra, o Senhor traz refrigério. E aí o que acontece? Simplesmente ele caminhando, multidão indo atrás dele, ele falando, ele cumprindo o chamado dele, e o povo da família dele falando que ele estava endemoniado. Esse pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão, é um pecado para sempre. Para de falar de autoridades espirituais. Para de ir contra aquele que está te dando cobertura. Para de falar contra a palavra que sai da boca dele.
você está pecando, é blasfêmia, é contra o Espírito Santo, é para sempre esse pecado. Casa dividida não prospera. Sabe, quando eu vejo uma vida se rebelando contra as escrituras, se rebelando contra o teu líder, se rebelando contra as promessas, se rebelando contra... Me dá uma tristeza, sinceramente, me dá uma tristeza, porque eu falo, você pode chegar, senta aqui, vamos conversar. Você não pode agir assim, a pessoa está inflada do seu ego, das suas convicções, que você fala, a pessoa não te ouve. Já viveu isso, Bispão? É comum, e até pelo que você falou sobre a casa dividida, uma das coisas que as pessoas não conseguem compreender, as pessoas só conseguem analisar hoje, essa casa dividida não prospera quando você se trata de uma empresa, né? Porque a empresa começa a não dar mais, passa a não ser mais rentável, porque começa a casa dividida, os sócios começam a se combater, se defrontar, se desgastar entre eles, e a empresa passa a não prosperar. Mas as pessoas não conseguem, ainda hoje, as pessoas não conseguem entender o que é uma casa dividida dentro da tua casa mesmo, dentro do matrimônio, dentro do ministério. As pessoas não conseguem entender ainda o que é isso. É ministrado isso aí já há muito tempo, mas as pessoas não conseguem entender por que minha casa dividida não prospera. Como eu e meu marido, nós nos amamos, como que a minha casa está dividida, né? É um assunto que tem que ser muito debatido com os membros, porque os membros têm, hoje o servo de Deus tem dificuldade de entender por que minha casa não está prosperando. E aí você acha que você está numa casa em união, quando na realidade você não está. E não é o amor que define isso. A casa dividida é o quê? Um realmente está tá obedecendo as escrituras, está indo para um lado, e o outro completamente dividido, diferente, indo para um lado completamente oposto. Né? Discutindo entre si, não consegue chegar em um consenso, sendo que o marido e mulher é uma aliança. Da mesma forma, o teu ministério. O ministério está caminhando para um lado, você quer ir para o outro. Olha, se o ministério não está bom para você, você vai para outro ministério. Agora, não pode causar o quê? Uma casa dividida. Porque a casa dividida, como diz as escrituras aí, você já ficou bem claro isso, a casa dividida não prospera. E a gente vê isso constantemente. Já vi muito isso na minha vida profissional. E hoje eu estou vivenciando isso, vendo a administração com as pessoas, vendo no próprio ministério, vendo quando a gente lida com as pessoas, a gente vai vendo esse tipo de coisa, e ainda é difícil você ministrar e a pessoa conseguir entender, compreender o que nós estamos falando. Né? Exatamente. E ainda tem mais. A palavra de Deus diz que se dois não concordarem, não pode andar junto. E muitas das vezes, na minha casa mesmo, no começo da caminhada, eu falava A, o meu marido entendia o alfabeto inteiro, menos o que eu estava falando. Né? E eu orava, eu aprendi a guerrear muito cedo na igreja. Né? Senhor, tira o espírito de confusão de dentro da minha casa. Aquele espírito que agia no reino da Babilônia não vai reinar na minha casa. Sai todo homem estranho, sai toda mulher estranha, né? E você começa a falar uma coisa e a pessoa que tem aliança com você entende outra. E você fala espírito de confusão, espírito de distorção, sai da minha vida, sai da minha casa, sai da minha família. Você não vai distorcer o que eu estou falando. Você não vai usar o que eu estou falando contra mim. Sai. Da onde que vem isso? Vem dos principados e potestades do ar. Que leva a palavra até chegar ao ouvido da pessoa, ela vai pelo ar. E ela vai sendo distorcida. E você sabe que um dos maiores problemas que nós temos, né, por ser uma igreja virtual, é contra esse principado. Né? Porque, por exemplo, não tem ninguém aqui, no momento que nós estamos gravando o programa ao vivo, mas nós estamos entrando na sua casa, no seu trabalho, aonde você estiver agora cedo. E as ondas levam a palavra até você, né? As fibras, o que for. Principado e potestade
causa agitação no ambiente, começa a chegar pessoas, né? Tudo para que você não ouça. A paz, Clarice, seja bem-vinda, glória a Deus. Clarice. Que você não ouça a palavra de Deus e que haja distorção, né? Muitas das vezes nós estamos ministrando e a pessoa fala assim, nossa, a palavra foi para mim hoje, você falou tal coisa. Você fala, nossa, eu nem lembro de ter ministrado isso. O que foi isso, né? Calma, querida, calma. E aí você vê que o principado e potestade age com devaneios, age com dispersão para que a pessoa não pegue a palavra. Então, antes de entrarmos no ar, é levantado um clamor, é feita uma intercessão para que cada um que entre consiga ouvir e não distorça nada. Que você seja curado, que você seja liberto, que você seja restaurado aonde chegar o som da nossa voz. Por que eu estou falando tudo isso para você? Porque Satanás, ele anda ao derredor buscando a quem possa tragar. Para que você não tampe as brechas, para que você esteja aí totalmente aberto, para que ele faça do seu dia o que ele bem entender. Mas é na união dos irmãos que o Senhor ordena a bênção e estabelece a tua vida para sempre. Eu amo demais Romanos 12, porque Romanos 12, a partir do versículo 9, ele fala das virtudes recomendadas. Ô, Bispo, deixa eu só fazer um comentário rapidinho, que é importante. Você falou sobre a união dos irmãos que o Senhor ordena a bênção, certo? Ok? A nossa igreja é uma igreja virtual, né? Como é que eu faço isso? Eu vou te explicar como é que você faz isso. Assistindo domingo, né? A ministração ao vivo. Você está na união dos irmãos. Ah, mas eu estou no virtual, eu vou ver a retransmissão. Essa parte da união dos irmãos você já perdeu, porque a união dos irmãos estavam todos reunidos realmente às 10 horas da manhã. Para eu ter uma união, eu tenho que ter um compromisso. Eu tenho que ter um compromisso. E a gente, desculpa, Bispo, mas assim, a gente tem visto as pessoas sendo roubadas, né? Não é porque nós somos virtual que você perde o compromisso, pelo contrário, né? Até porque o compromisso teu não é comigo, não é com a Bispo, o teu compromisso é com o Senhor. E se as Escrituras nos diz que é na união dos irmãos que o Senhor ordena a bênção, o que eu vou fazer no meu domingo? Eu vou estar em união, porque nesta hora, às 10 horas, estão todos os irmãos conectados juntos, clamando pela mesma coisa, recebendo a mesma palavra, o mesmo maná. Você está entrando depois? Amém. Só que essa parte da união dos irmãos que o Senhor ordena a bênção, você perdeu. Desculpa, mas não sou eu que estou falando, as Escrituras estão falando. Então eu não estou congregando com meus irmãos. Se nós temos uma igreja virtual, é a oportunidade que você tem ainda mais facilidade ainda, e você está pegando essa facilidade e está jogando no lixo. Por quê? Porque você vai ver quando você tem um tempo, quer dizer, você não tem tempo para Deus, você vai separar, preparar, quer dizer, Deus não passa a ser a coisa mais importante na tua vida, ele vem no segundo plano, porque às 10 horas tinha alguma coisa mais importante do que você, do que o Senhor. E aí você fala, Bispo, mas imprevistos acontecem. Concordo com você, a gente pode ter um monte de imprevisto, mas todo domingo, eu não estou nem falando do meio da semana, tá? Estou falando do domingo, que é a primícia. Logicamente, eu como oficial tenho que estar numa segunda, numa quarta, até porque a igreja só tem compromisso à noite 2 dias a semana, segunda e quarta. Agora, nem o domingo você consegue entregar a tua primícia estando conectado ali com todos os irmãos. Difícil, né? Exatamente. E aí, o bispo falou sobre a união. Para eu viver essa união, eu preciso ter um compromisso. Eu tendo um compromisso, eu vou participar de um corpo. Né? Você já viu o braço fazer alguma coisa sozinho? Não, se ele estiver fora do corpo, ele não faz nada. Ele é um órgão, como fala? Uma parte do corpo morta. Você já viu o tronco aqui fazer alguma coisa sozinho? Ele não vai andar, não vai abraçar, ele não vai fazer nada.
O tronco sozinho ele não faz nada. Então eu preciso estar ligado ao corpo. Eu preciso ter um compromisso. Por isso que o Senhor está falando na união. E nós agora vamos falar dessa união, dessa unidade. O Senhor fala na palavra que aonde estiver 2 ou mais reunidos, ali ele vai estar presente. Ele é um Deus de aliança, então eu preciso entender que eu preciso andar em aliança. Por que que Deus fala ande de 2 em 2? Porque se um cair, o outro levanta. Não tem como eu fazer... o mundo fala, né? Uma andorinha só não faz verão. Não tem como eu caminhar sozinho no corpo de Cristo. Não tem como. Porque ele já morreu naquela cruz por mim, por você, por todos que nele crê, para que tivesse vida eterna. E é na união que ele vai estabelecer a tua bênção e tua vida para a eternidade, para sempre. Então presta atenção no que está escrito aqui. Eu falo esse versículo direto porque ele é verdade na minha vida. Se não fosse, eu nem pregaria. E teve uma vez eu ministrando uma querida nossa, e ela é muito falante, ela fala tudo aquilo que dá na telha, e ela virou e falou assim, ó, desculpa, mas isso que você fala, eu fui falar com o meu líder, ele falou que nem tá na Bíblia. Chato, né? O líder não conhece as escrituras. Vamos lá? Olha só. Romanos 12, 9. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança e sede o quê? Paciente na tribulação. Na oração, você precisa ser perseverante. Compartilhai as necessidades dos santos. Quer dizer, se eu tenho e você não tem, então a partir de agora você começa a ter. Porque eu tenho, então eu vou partilhar com você. Compartilhar com você. Presta atenção. Isso é a igreja primitiva, modelo igreja primitiva, onde ninguém tinha falta de nada. Então vamos lá. Praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem. Meu Deus, como é difícil isso, bispa. Concordo com você. Mas na medida do possível, você vai fazer o quê? Você vai abençoar. Porque aquele que te persegue, ele quer ser você, mas ele não quer pagar o preço que você paga. E muitas das vezes, por ele te perseguir tanto, ele toma nojo de você. Então, é muito difícil que você consiga abençoá-lo. Mas pelo menos em palavras, eu estou te ensinando hoje. Pelo menos em palavras. Ao invés de você xingar, você fala aquele abençoado. Né? Já vai começar aquele abençoado, eu te proíbo em nome de Jesus. Satanás, você não usa mais essa vida contra a minha vida. E assim você vai praticando aquilo que o Senhor está te ensinando para você viver em unidade. Presta atenção. Olha lá. E não amaldiçoeis. Agora o versículo 15, por favor, que um líder aí falou que não existe na Bíblia, né? E que esse é o meu jargão. Não é o meu jargão, está escrito na Bíblia. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos.
Não torneis a ninguém mal por mal, quer dizer, não pague o mal com o mal, mas pague o mal com o bem. Isso é viver em união. Presta atenção. É sentindo o que o outro está sentindo. Se eu chorar com os que choram, eu vou conseguir entrar no altar do Senhor, orar pela tua vida, clamar pela tua vida. Isso é sentir a dor daquele que está passando pela dor. Então, eu vou sorrir também com ele na vitória. Mas quando você está passando por um problema, parece que você tem uma doença contagiosa. Ninguém quer fazer aliança com você. Paulo fala aos filipenses: eu quero agradecer vocês por, no tempo da minha tribulação, vocês terem se aliançado comigo. Terem passado comigo. Aí ele fala: tende em vós o mesmo sentimento que Cristo teria por mim. Então, chorar com os que choram e sorrir com os que se alegram, Romanos 12:15, tá bom? Está escrito na Bíblia. É o que o Senhor Jesus nos ensina para que ele derrame a porção dobrada sobre a tua vida. Semeia misericórdia para você colher misericórdia. Qual foi o questionamento, bispo, que eu não entendi? Que a pessoa questionou sobre o quê? Eu ministrei uma ovelha nossa e ela falou com o líder dela: vocês precisavam chorar com os que choram e sorrir com os que se alegram. E o líder dela virou para ela e falou assim: aonde você viu isso? Ah, meu Deus. E ela pegou e falou assim: não, foi a bispa Karen que me ensinou. Isso aí é jargão dela. Não existe na Bíblia. Não é jargão meu, bispo. Está escrito na Bíblia, Romanos 12:15. Sério, né? Triste, né? Triste porque a gente ouve uma coisa dessa, só me faz crer que na hora que eu precisar eu não vou poder contar realmente com você, né? Com a pessoa, né? Porque se ela só quer estar na hora da alegria, né? E a maioria das pessoas só querem estar na hora da alegria, na hora da tristeza ninguém quer estar, né? Pois é. O 18 diz assim: se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Lembra que eu ministrei andando com Deus, conhecendo o Senhor de com ele andar? Acho que foi nas quartas-feiras do mês passado. E nós conhecemos o Deus de justiça. E eu falei para vocês: larga a ira. Larga aquele sentimento de que você pode fazer justiça com as suas próprias mãos, que você vai limpar teu nome, que você vai lá tirar satisfação. Deixa, porque o Senhor vai fazer. A ele pertence a justiça. Olha aqui: a mim pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a tua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Ah, mas quando foi para ele fazer contra mim, ele fez e ele não economizou. Agora também não vem querer que eu seja bonzinho com ele. Olha, eu não estou falando para você ser bonzinho com ninguém, né? Porque tem assim, na minha Bíblia está escrito, que eu vou começar a falar isso de novo. Na minha Bíblia está escrito. Hã? Para a Bíblia sem página ou sem versículo, né? Na minha Bíblia está escrito que a vingança pertence a Deus e que bom mesmo é só o Senhor. Mas ele está me ordenando ter essas virtudes. Porque quando eu tenho essas virtudes, eu mostro que eu estou ligada ao corpo, que eu estou em união, e nessa união o Senhor ordena a bênção. E é como um óleo
que cai sobre a cabeça e escorre pela barba de Arão e toma a gola, quer dizer, é uma unção que vem sobre a minha vida de reconciliação, de misericórdia, né? De querer fazer o bem. Não interessa se a pessoa está me fazendo mal. De mim, procede fazer o bem. Que de mim, eu não deva nada a ninguém, a não ser o amor. Que a paz que excede o entendimento, eu possa passar para o homem. E aquilo que o homem estiver fazendo contra mim, o Senhor fala que a vingança pertence a ele. E eu preciso saber que esse óleo que cai hoje sobre a minha cabeça, porque você está tendo entendimento, está te dando uma cobertura do corpo e está fazendo você viver o extraordinário e o sobrenatural. Mas o que eu preciso entender é que quando eu me posiciono, né, nessa união, eu estou me posicionando numa aliança. Que quem está fazendo essa aliança comigo é o Deus de aliança, que fez aliança com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Adão, né? O bispo ministrou mês passado os homens que fizeram aliança com Deus, que gerou prosperidade. Mas nós conhecemos um Deus de aliança que faz alianças conosco, que faz aliança todo o tempo, né? A gente tinha que andar cheio de aliança, né, bispo? Para cada momento que o Senhor... Hoje eu estou fazendo uma aliança contigo, que na união que você tiver com os seus irmãos, eu vou ordenar a bênção. Só que quando eu tenho união, eu tenho... O bispo acabou de falar, e eu falei junto com ele, eu tenho compromisso. Quando eu tenho um compromisso, eu estou gerando uma fidelidade. Quando eu gero uma fidelidade, eu começo a fazer parte de uma aliança do Deus fiel. Quando Satanás se apresenta a Deus e fala para o Senhor, o Senhor pergunta para ele, da onde vens? De rodear, de passear sobre a terra. Aí o Senhor fala, viste meu servo Jó? Homem reto, íntegro, fiel. Quando eu tenho uma aliança, eu gero essa comunhão, bispo. E é nessa comunhão, nessa união, que o Senhor vem e abençoa, né? E ordena. A ordem dele sai do céu para você hoje. A ordem de ser bênção, de ser abençoado, de ser abençoador. Não é só ser abençoado. Quando ele falou para Abraão, se tu uma bênção, ele estava ordenando que Abraão fosse abençoador, né? Acrescenta aí, bispão. Olha, você deixou alguma coisa para me acrescentar? Fala sério, né? Palavra não tem nem o que acrescentar. Palavra maravilhosa, né? E falando realmente sobre a bênção de Deus que não acrescenta dores, pelo contrário, né? A gente passa a viver o sobrenatural, tira toda a dor, tira todo o cansaço. E nós falamos, inclusive, essa semana também sobre dividir o fardo. Às vezes o nosso fardo realmente está pesado. E quando nós, em comunhão, em união, em aliança, dividimos o nosso fardo, o Senhor fala, deixa eu carregar, porque o meu é suave, né? O meu é leve. E eu acho que tem muita gente carregando um fardo pesado. E tá difícil por quê? Porque você está querendo caminhar sozinho, né? Você esqueceu da parte da união dos irmãos, você esqueceu da parte de congregar, você esqueceu de quase tudo. Você só não esqueceu do Senhor, mas você tem errado em alguns pontos aí, né? A gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente tem falado que nós somos servos de Deus e temos esquecido de algumas coisas que estão na Escritura. Ser servo de Deus significa que eu tenho que me basear pelo aquilo que está na Escritura, eu tenho que viver cada uma delas, né? Eu não posso dizer simplesmente sou servo de Deus, mas não praticar nada que está nas Escrituras, não praticar nada daquilo que o Senhor nos deixou. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque nós estamos sofrendo, por quê? Porque realmente nós não estamos buscando conhecimento, padecemos por falta de conhecimento. Nós temos buscado não só conhecimento, nós temos buscado refrigério, nós temos buscado palavra, e o Senhor tem falado aí constantemente, falou nesta manhã, para que a gente saiba andar em união, para que a gente saiba
para andar em união, para poder a gente viver as bênçãos superiores, aquilo que o Senhor tem para derramar sobre a nossa vida, que é muito maior do que a gente tem pensado ou até mesmo imaginado. Então a gente tem se limitado e por isso temos vivido sobre as limitações da carne. Quando a gente vive no Espírito, vive do Senhor, a gente passa a viver o ilimitado. Aquilo que era impossível passa a ser possível. Começamos a viver coisas que a gente jamais imaginou que fosse viver. E é isso que o Senhor quer nos chamar todas as manhãs, todos os dias, para a gente viver algo que a gente nunca viveu, para ter experiências novas, né? E não para nos andarmos limitados, vivendo só na limitação da carne. Amém. E quando fala aqui no versículo 3, que é como o orvalho de Hermon, né, que desce sobre os montes de Sião, que você receba esse refrigério, como os montes de Sião recebem o refrigério, o orvalho que vem do céu, né, que traz aquele refrigério que você fala assim, nossa, consigo até respirar, saiu o peso, saiu aquela carga, saiu tudo aquilo que estava pesando demais, porque hoje eu sei que eu pertenço a um corpo, que é o irmão orando por mim, né? Por que o Senhor... Desculpa. Por que o Senhor ordena a bênção desse jeito? Uns orando pelos outros, um intercedendo pelo outro. Por que foi falado aqui em Romanos 12 que na oração sejais perseverante? Por quê? Eu preciso perseverar com o meu irmão. Se ele estiver chorando agora, eu vou chorar com ele. Mas se ele estiver sorrindo, eu também vou sorrir com ele. Por quê? Porque a gente passa por todas as etapas, mas isso em aliança. Sem aliança com o corpo, sem aliança com os seus irmãos, tudo que Satanás quer é o quê? Te deixar sozinho. Te deixar fechado, te deixar, como fala? Excluído de tudo para que ele possa te abater. Então, nesta manhã, você sabe que o Senhor está ordenando a bênção na sua vida para sempre. E não é qualquer bênção, é para você ser abençoador também. Não é qualquer coisa, é um óleo precioso que está descendo sobre a tua cabeça, que está cobrindo todo o teu corpo e que em nome de Jesus está quebrando com todas as sentenças, está quebrando com toda a maldição, está quebrando com tudo aquilo que durante anos você viveu em cativeiro, durante anos você não conseguia vencer. O Senhor está derramando esse óleo que quebra todo jugo, toda sentença e toda enfermidade. Então, meu Deus do céu, que palavra é essa que eu aprendi nesta manhã? É uma palavra rema que vai fazer eu viver agora o extraordinário. Porque toda manhã é como se tirasse escamas dos teus olhos e você conseguisse enxergar um pouco mais longe. A palavra é para isso, é para te limpar, para te curar, para te restaurar e fazer você enxergar mais longe, né? Te levar para caminhos altos. Por quê? Porque os pensamentos do Senhor ao teu respeito é mais alto. O caminho dele é mais alto. Então, vamos deixar de andar, né, no raso, no superficial e em nome de Jesus vamos avançar. Vamos alçar voos maiores em nome de Jesus. Amém, Bispão? Amém, glória a Deus, palavra glória poderosa. Você ora por nós hoje em nome de Jesus? Com certeza, em nome de Jesus. Eu estou ungindo as minhas mãos e profeticamente recaia sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, esse óleo precioso sobre a tua cabeça que te cobre todo o corpo e te faz, em nome de Jesus, uma pessoa curada, livre, restaurada e renovada na presença do Senhor. Recebe esse orvalho do céu em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, Pai, nós queremos entrar na sua presença santa, já te glorificando, te agradecendo por essa palavra, por esse dia, Pai, em nome de Jesus. Eu quero te pedir nesta manhã, Senhor, visita cada um poderosamente, Senhor, como está sobre essa bênção, sobre esse Salmo 133, Senhor, a bênção colocada sobre a vida de Arão, sobre a barba de Arão, esse óleo que desceu
sobre a barba de Arão, concedendo as bênçãos superiores. Eu quero colocar essa bênção sobre a vida de cada um nesta manhã, Senhor. Sim. Essa bênção que vem trazer cura, que vem trazer restituição, que vem trazer salvação sobre cada um, Senhor. Em nome de Jesus. Eu quero te pedir também, Senhor, nesta manhã, visita a Jennifer poderosamente, a sua recuperação, Pai, em nome de Jesus, que ela seja surpreendida, Pai, pelo teu poder sobre a vida dela, sobre essa recuperação, Pai, em nome de Jesus, como nós temos clamado, Pai. Eu quero te pedir, Pai, visita a dona Esther poderosamente, Pai, em nome de Jesus. Prepara o médico dos médicos, Pai, para tratar ela, para cuidar, que não seja eles, mas seja o Senhor, Pai, em nome de Jesus. Eu quero te pedir também, Senhor, pela vida do Samuel, Pai, que está hospitalizado, Senhor, por uma mordida de aranha. Nós temos clamado, Senhor, pela vida dele. E eu te peço, em nome de Jesus, entra naquele hospital, visita ele poderosamente, Senhor. Tira, Senhor, esse veneno, Senhor, arranca esse veneno do corpo dele, em nome de Jesus, Pai. Traz cura sobre a vida dele, Pai. Cura, libertação, restauração, Pai, em nome de Jesus. E visita, Senhor, a cada um, Pai, que tem clamado, Pai, porque está doente, porque está enfermo, Pai, que receba através do som da minha voz agora, Pai. Cura, Pai, no corpo, na alma e no espírito, em nome de Jesus, Pai. Eu te peço, Senhor, visita cada um nesta manhã, Senhor, cobrindo de poder, de unção, de autoridade, revestindo o teu povo, Senhor, porque aqui a tua palavra nos diz, para que nós possamos estar em união, porque é na união do Senhor, da união dos irmãos que o Senhor ordena a bênção. E eu te peço nesta manhã, Senhor. Oh, Pai, nós estamos em união nesta manhã, Senhor. Ordena a bênção a nosso favor, Pai, em nome de Jesus. Tudo aquilo que nós clamamos, tudo aquilo que nós colocamos diante do teu altar, Pai, em perseverança, Pai, eu quero te pedir em nome de Jesus. Coloca sobre a vida do teu povo. Concede, Pai, sobre a vida do teu povo agora, em nome de Jesus, cada uma das petições, Pai, em nome de Jesus, Pai, sejamos visitados, Pai, nesta manhã, Pai, e com marcas, Pai, marcas de restauração, de restituição, de cura e libertação, Pai, em nome de Jesus, e que toda honra, toda glória e todo o louvor seja dado somente a Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus por isso. Nós já soubemos, tivemos notícia, a Jennifer já está bem melhor, a previsão de alta é amanhã, mas eu peço que a igreja esteja orando, né? Orem também pelo Samuel, que ainda continua internado por causa do veneno da aranha, né? Orem também pela dona Esther, que ela seja aí agraciada por Deus, que ela encontre um médico que venha tratar e que esse tumor, né, seja extirpado. É essa a minha oração. Amém? Não deixa de ser um dizimista fiel, que nós esquecemos hoje, né? E também não deixe de entregar uma oferta de amor, né? Que oferta de amor é essa? O Valentes de Davi. Aqueles que entregam pontualmente a oferta todo mês, né? A igreja precisa sanar alguns compromissos e tem os Valentes de Davi, né? Glória a Deus. E tem os Valentes de Davi que sustentam a obra, que são colunas da obra. E muitas pessoas vivendo milagres por causa disso, né? Teve corte na empresa, mas você não vai ser mandado embora. Para todo mundo vai ser cortado o salário, você recebe aumento. Sabe essas coisas que só a graça, só sendo envolto pela graça que você vive, né? Tá todo mundo sendo mandado embora, você é promovido, vai explicar. Milagre não se explica, se vive. Mas eu preciso desejar, eu preciso amar mais as coisas do Pai do que as coisas materiais. Então, neste mês de março, eu preciso ser filho, herdeiro com Deus e co-herdeiro de todas as promessas. E ainda antes da palavra chegar na tua boca, o Senhor já vai estar fazendo como foi palavra liberada para o mês de março na vida dos valentes. Amém? Colhendo a 100 por 1 o tempo todo. Por quê? Porque a terra é boa? Não. Por quê? Porque a semente foi feita de uma forma especial? Não. Porque o Senhor abençoa. Então eu colho a 100 por 1. Amém? Glória a Deus. Bispão, a gente quer ouvir a sua ministração hoje às 20 horas, envolvidos pela graça. Tô numa fome.
Em nome de Jesus. Espero vocês às 20 horas aí, em nome de Jesus. Não esqueçam que vocês são filhos, herdeiros e co-herdeiros das promessas com Cristo. Em Amém? nome de Jesus. Bom dia, pastor Fabão. Glória a Deus, grande amor. Bom, essa é a Hebron, Igreja Apostólica Internacional, a minha terra prometida, a sua terra prometida, a igreja que te ama, em nome de Jesus. Olha, você não pode ficar fora dessa. Continua aí, baixa o aplicativo da Rádio Hebron, né? E ouve a rádio que tem Jesus em primeiro lugar, 24 horas de louvor no seu Aliás, celular. eu queria mandar um abraço grande para o Gil, que é o nosso ouvinte número 1 da rádio, viu? Então eu queria mandar um Direto, abração né? para ele, que ele fica na rádio ligadão todo dia aí. Eu queria mandar Glória um a abraço grande, grande, grande para ele. Porque ele Verdade. nos acompanha pela rádio, ele não consegue acompanhar pelo Facebook, está no trabalho, mas ele acompanha pela Rádio Hebron aí. Eu queria agradecer a ele e um beijo grande para ele. Regina, Glória. muito bom dia, muita alegria. Um beijo, pessoal. Fica na paz do Senhor, que vocês Um tenham um dia beijo. abençoado. Deus abençoe. Tchau.